Sempre que falamos das páginas da Bíblia, das passagens bíblicas, nós estamos pensando em Israel e falando de Israel. Sem dúvida nenhuma, Israel é o palco central de toda a narrativa bíblica. Mas existe um lugar fora de Israel que tem uma importância grandiosa em toda a narrativa bíblica, não só na narrativa bíblica, mas em todo o legado que nós hoje podemos ter como civilização. Estou falando do Egito. O Egito começou há cerca de 5.700 anos atrás, é muito tempo. Começou com pequenos assentamentos de pastores, de rebanhos, e pelo fato daquela região, embora árida, do deserto, ser cortada por um imenso rio, um imenso volume de água, que é o rio Nilo, isso permitiu, há cerca de 5.700 anos atrás, que pequenos assentamentos fossem se organizando, chamado nomos. Eram criadores de pequenos rebanhos, também se valiam das águas do Nilo para a pesca, portanto alimento, e também se valiam das enchentes do Nilo, que transbordava e fertilizava todas as margens daquela terra árida. Então, através desse processo, foi se formando pequenas aldeias, pequenas cidades, que foram se juntando, formando um primeiro reino no sul do Egito. Primeiro faraó, Nemes, cerca de 5.200 anos atrás, até chegar na foz do rio Nilo, quando ele entra no mar Mediterrâneo. Curiosamente, quando o rio deságua no Mediterrâneo, a força do volume das águas do Nilo não são suficientes para empurrar as águas do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar, é maior do que a força das águas do Nilo. Então se forma ali o que nós conhecemos como delta, o delta do Nilo. O delta do Nilo nada mais é do que o rio Nilo se abrindo em vários pequenos rios. Mas não é uma coisa pequena, nós estamos falando de algo de 250 quilômetros de largura de vários pequenos rios entrando nas águas do mar Mediterrâneo. Na antiguidade, todo esse delta permitia o desenvolvimento da agricultura, as terras ficaram férteis e permitiam então o desenvolvimento não só da agricultura, como de outras ciências também, da quais os homens na antiguidade necessitavam para compreender onde eles estavam, para compreender as estações do ano, para compreender as épocas em que o rio Nilo transbordava, a época que o rio Nilo secava um pouco e ele se valia então das terras molhadas e férteis para a agricultura. E é nesse ambiente que vai acontecer o grande Império Egípcio. Nós estamos falando de um império que teve cerca de 170 faraós. A gente sempre fala o faraó do Egito, mas foram 170 faraós. O primeiro faraó historicamente registrado é Nemes. E o último faraó historicamente registrado é o filho da rainha Cleópatra, com o imperador romano Júlio César, chamado Cesarion. Então, ir ao Egito também tem uma importância muito grande para compreender as páginas da Bíblia, porque o Egito foi a terra que Abraão escolheu vir quando ele saiu de Ur dos Caldeus. O Egito foi a terra que os irmãos de José, quando o venderam, José foi levado para o Egito e lá ele se tornou o grão-vizir. Ele se tornou um grande governador do Egito, amado pelo povo. A Bíblia diz que ele era mais amado do que o próprio faraó. O Egito também foi o lugar da escravidão do povo de Israel, e o Egito foi o lugar do clamor do povo de Israel por um libertador, que é quando vai nascer Moisés. E Moisés vai tirar o povo do Egito e vai levar para a Terra Prometida. E alguns milênios depois, o Egito também vai receber a família de José, de Maria e do menino Jesus, porque eles fugiram de Israel
e fugiram da ira do rei Herodes, que queria matar as crianças. E eles só saíram do Egito e voltaram para Israel depois da morte do rei Herodes. Então o Egito não são somente as pirâmides, claro, monumentos fantásticos, uma das grandes maravilhas do mundo. O Egito também é uma antiga civilização recheada de uma história maravilhosa que deixou um grande legado para as civilizações que vieram a seguir. E até hoje, nesses tempos que vivemos de tanta modernidade, ainda nos valemos do legado do Antigo Egito. Então, que tal qualquer hora dessa você passear no Egito? Vai ser muito interessante, muito legal.